eu vou sofrimento. O problema é que quando a gente começa a adquirir uma certa capacidade de observação, questionamento de consciência, dificilmente tem volta, né? Dificilmente. É verdade. Esse é o drama, né, que o Montaigne, que é o autor que eu estudo há algum tempinho, que ele tenta remediar, porque ele vê que ele não é mais um cara simples, igual o camponês que trabalha na terra dele, que o cara simplesmente tem a virtude, o cara suporta a dureza da vida pelo hábito. Ele não pensa, não precisa. Ele prova durante no seu trabalho, encarando os elementos, que ele tem a virtude. E tem também o sábio, né? O sábio é o cara que entendeu tudo, então ele é mestre de si mesmo. Mas o Montaigne, ele escreve para esses que são como nós, o que ele chama de mestiço. Ele usa a palavra métis. O francês do século XVI, métis, que são essas pessoas que adquiriram alguma cultura para serem incomodadas por questionamentos, mas não chegaram lá onde está o sábio. Interessante. Agora, a sabedoria é difícil de alcançar, né? A gente, às vezes, pode ter os momentos de sabedoria, mas realmente ser um sábio, caramba... Mas é por isso que ele chama... É super difícil. É por isso que ele chama o exercício intelectual que ele faz, o método dele, é um ensaio. Porque ele não acredita que ele vai ser sábio. Então ele sabe, não, eu sou tonto, mas eu já sei que sou tonto. Então o que eu posso fazer é sempre desconfiar do que eu estou pensando e sempre me testar. Tentar tomar a melhor decisão possível, me adaptar ao caos das circunstâncias, mas nunca confiar que eu cheguei lá. É verdade. E né, eu sei, né, que você passa diversas circunstâncias aí, que eu já vi, sabe? Bom, eu também passo em outros aspectos, né, passando várias coisas assim, inclusive uma das coisas é o primeiro inverno na Europa, a gente nunca esquece, né? Quando bate aquele frio, primeiro a gente tem o frio normal, que você pega na serra do Sudeste, do Sul, na serra do Brasil, você pega um frio, né? Aí de repente vem aquele próximo de 5 graus, com vento, 4 dias, 5 dias, 8 dias assim, aí você fala, caramba, que feio, que coisa louca, né? É verdade. A gente entende por que tinha tanta ovelha antes e tanta lã, né? E lã e coisa assim, isso te esquenta, e as coisas em contravento. É uma experiência. Eu mesmo sofri muito no primeiro inverno, primeiro, segundo, depois fui acostumando mais, né? E ainda sofro quando tem um vento louco aqui que se chama Mistral, que é o vento cortante, por isso que ele dá o nome ao caça de guerra, Mistral, francês, é esse vento maluco que tem aqui nessa região, aqui na Provence, né? Ele não chega até Nice, ele fica mais para cá, né? Ele não chega até Nice, é um vento cortante, né? O problema é que Nice, às vezes, como os Alpes estão muito perto, né? Alpes Marítimos, de vez em quando vem uma friaca do sal. É verdade. Ninguém sabe Aí a gente descobre as alegrias simples da vida, como colocar 2 ou 3 calças e 3 meias. E tem uma coisa interessante. Nice, que foi fundada pelos gregos, né? Os mesmos gregos de Fosséia, uma cidade grega pouco conhecida, mas bom, ela fez bastante coisa. Hein? Fundou 4 cidades aqui. Essa cidade hoje está na Turquia. Esses foceanos fundaram Marsella e Nice. E também Daniel fala, está certíssimo, o importante é seguir o que nos toca o coração. E aí, o Pepi, como acho que ele escreveu, Pepi, ele diz assim, negativo, Daniel, o coração é enganoso, a razão e a coerência te levam à verdade. Se você tomar decisões baseadas em sentimentos, corre um grande risco de quebrar a cara. Eu falo isso por experiência. Aí eu digo já vou passar a bola para você. Não é à toa que o Maurice Barrès, essa que a gente veio abrindo aqui, falando dessa citação dele, ele não fala exatamente nem de coração, né? Nem da crítica inteligente, mas também não fala só coração. Ele fala da sensibilidade, né? O que é para ele? A alma, é com a alma, né? É o conjunto das faculdades sensíveis e intelectuais. Então, ele diz que tem, no final das contas, com a alma, o conjunto das faculdades sensíveis e intelectuais. E tem uma pessoa aqui, que pelo jeito conhece bem coisa de francês, que definiu bem como você apreende as coisas. Olha aqui, Cléber Martins, ele diz,
você só apreende aquilo que interioriza. Citou outro francês, Louis Lavelle. Porque aqui é apreender, que não tem tradução perfeita em português, né? Você até estava propondo uma tradução, né? Eu acho que eu propus apreender mesmo. Apreender, né? Apreender, Você não apreende as coisas só pela inteligência, você apreende com a totalidade do eu, né, ou de você mesmo, da qual a flor e a expressão perdurável é a alma, o conjunto das faculdades sensíveis e intelectuais. E o que você acha disso? Né? Tomar as decisões só com o coração, assim, só naquele impulso. Aliás, no Dostoiévski tem vários momentos, né, que os personagens, não, no Tolstói, né, que ele vai, toma assim por impulso, faz uma loucura do coração, e você fala, pô, um pouco mais de ponderação, meu jovem. Uma certa ponderação, mais sensibilidade do que uma tempestade de emoções, né? O que você acha disso aí? Eu achei muito interessante essa tensão entre os amigos no chat aí, uma tensão saudável, assim. Acho que o Daniel, né, chamou a atenção para o fato do perigo que é você ser levado simplesmente pelas emoções. Agora, eu tenho a impressão de que muitas vezes as pessoas tendem a tomar um partido muito rápido nessa questão. E me pergunto se talvez o importante não seja conciliar os contrários, em vez de escolher um polo, entende? Sim. Eu penso muito, por exemplo, na crítica que o Blake faz, né, o poeta inglês. Ele faz várias críticas à visão newtoniana do mundo. E ele, como era um artista... Ele era um ilustrador e um poeta ao mesmo tempo. Assim. Ele tem... acho que é o meu poeta favorito de língua inglesa. De quem você está falando? De quem você está falando? Do William Blake. Do Blake, que é britânico, né? William Blake. Isso. Tá. Conheço pouca coisa dele, mas diga aí, fale sobre. E do mesmo jeito que ele concilia o texto com a imagem, eu acho que ele aponta um caminho, através da imaginação, uma imaginação criativa, que não é fuga, não é uma fantasia, mas um meio de melhor apreender o real. Porque, por exemplo, quando você pensa no futuro, você está imaginando. Você não está fantasiando, simplesmente. Não necessariamente você está fantasiando, né? Por exemplo, para você pensar o que você quer fazer na semana que vem ou no ano que vem, você precisa usar a sua imaginação. Sim, é verdade. O Spinoza, por exemplo, que é um cara super racional, que escreve a Ética, né, um livro em que ele tenta explicar como funcionam as emoções, inspirado na demonstração matemática, geométrica, assim, é maravilhoso. O Spinoza coloca a imaginação como o primeiro gênero de conhecimento. A fundação de qualquer conhecimento começa pela imaginação. Interessante. Bom, eu acho que eu posso me perder, hein? Mas nós falamos do Blake, né? O Blake coloca essa tensão da ciência newtoniana com a emoção dos românticos. E o que ele tenta passar na sua arte, pelo menos eu vejo assim, é de recuperar essa totalidade humana. Sei. Ele tem poesias também, ou ensaios? Ele é um poeta. Ele é um poeta. O Blake, poeta. Né? O Blake. Ele é poeta. Tudo que ele escreve em verso. Ele é século XVIII ou século XIX? Eu não sei muita coisa dele, não. Eu acho que entre os dois. Eu não tenho muita cronologia dele na mas cabeça, por aí, eu acho que é por aí, né? Aí, o seguinte, eu tenho outra aqui, também, outra citação também para a gente estar bom nessa coisa aí de como ter essa temperança, né? Também entre as coisas, né? Que não é fácil, né? Que os afetos às vezes nos levam com força demais, mas também a gente precisa dos afetos, né? E as relações têm que passar por isso também, né? Mas como ter essa temperança, né? Olha, às vezes tem que se trabalhar, né? Não é teoria, né? É um trabalho, né? Tem uma outra coisa aqui
que eu posso até abrir aqui para você o seguinte, que aí é uma coisa sua. Cara, você faz mestrado em filosofia. Aí eu digo, pô, você é um filósofo, é um questionador, é um filósofo, mas ao mesmo tempo você faz uma crítica da filosofia tão grande que você até falou, eu sou filósofo, porque você faz uma crítica da filosofia, né? Então você diga aí dessa sua crítica à filosofia, qual é a questão que você tem visto, ou é da maneira que se encara na França, ou nas universidades, ou como é isso? Eu acho que o problema é comigo e não com a filosofia, assim. Porque eu sei que a filosofia tomou um caminho que é um pouco o caminho que o Nietzsche não gosta muito, que é de se afastar de uma prática, de uma vivência, para se tornar uma disciplina acadêmica, para se tornar científica. Uhum. A gente tem, por exemplo, um autor o autor, na verdade, que me aproximou e me fez ter essa tentação de ter o boné do filósofo, foi o Pierre Hadot. Não sei se você já ouviu falar nele. Não. Pierre Hadot ele já é falecido, mas acho que até os anos 90, 2000, ele estava vivo, ele falava na rádio pública e tal. Ele vem, acho que no meio dos anos 90, com a tese de que a filosofia antiga é muito mais um modo de vida do que uma ciência. Pô, legal. Então ele mostra, assim, baseado sobretudo na filosofia do período helenístico, né, que é um pouco após a morte de Aristóteles, esse período em que o mundo vai ser unificado ali, o Mediterrâneo, por Alexandre o Grande, vão surgir várias escolas concorrentes que são que escolhem certos elementos da filosofia de Sócrates e puxam cada uma para um lado. Você tem os estoicos com um foco mais na virtude, numa coisa de tomar consciência do que está em nosso poder e do que não está, de transformar a nossa representação e aceitar o mundo como ele é. Você tem o epicurista, que vai procurar uma via mais do hedonismo, mas baseado também numa certa temperança. E você tem até os céticos, que propõem uma terapia da dúvida. Assim. Como você está num mundo um pouco em dissolução, né, o ceticismo ele floresce nesse momento. O Alexandre ele destruiu todas as certezas daquele mundo ali. Eu imagino, realmente. Ele destruiu cidades, sabe? Ele misturou tudo, ele mudou o mundo. É verdade. E quando você teve ocorreu uma espécie de uma globalização, de um vazio louco, da destruição de todo o sistema político. Então você vê as pessoas tendo contato com costumes bizarros, aí as pessoas começam a se perguntar: será que é minha cidade? Será que é a religião? Será que é minha língua? Será que o meu jeito de viver é o correto? Será que eu estou certo, que estou errado? É verdade. Desestruturou aquele Império Persa que tinha séculos, né? Pois é. De repente, acaba tudo rapidíssimo, né? Pois é, e você pensa no habitante de Tebas, assim, ele vota. Aí, um dia chegou o Alexandre, destrói a cidade, e ele não vota mais, agora ele tem um rei. Assim. Pode crer. E então, isso pega toda a Pérsia atual, chega até a Índia, no sentido que chega no Paquistão. Até a Índia. E depois porque aquilo é subcontinente indiano, o Paquistão foi criado depois, né? E até Afeganistão, por ali, né? É longe para burro, né? Que ele vai, né? É muito interessante que nessa época surge, assim, primeiro que o cético, né, o Mora, assim, o fundador do movimento, se eu posso dizer com esses termos, ele tem um contato direto com os faquires, assim, Hoje em dia a gente fica na especulação para saber se já eram budistas ou se eram alguma espécie de hinduístas, enfim, mas ele teve contato com essas doutrinas. Ele viu, provavelmente, né, segundo a fonte anedótica do Diógenes Laércio, ele viu um cara se matar na fogueira sem dar nenhum grito, sem falar um ai.
Então isso foi chocante para ele, assim. E ele teve contato com esses caras. Okay. E nesse período surge até uma certa cultura que surge greco-budista. Então você tinha gregos que eram budistas, que fundaram cidades. Tem todo um mundo meio bizarro que surge naquele meio ali. Bom, e o Pierre Hadot, ele conta essa história e ele mostra que, para a filosofia antiga, importava muito mais a sua forma de vida, se você incorporava os princípios da escola e vivia de acordo com eles de fato, do que se você escrevia alguma coisa ou se você era bom de debate. Entendo. Concordo, né? Aí o negócio é a prática da coisa, né? A prática, de certa forma... A prática da coisa. Uma prática, pode-se dizer que é uma forma de espiritualidade, mas é sobretudo uma prática, né? De várias, né? Sobretudo uma prática, né? Uma prática. Não é? Eu nunca entendi. Que tem, assim, tem um certo elemento discursivo, sim, mas que não precisa ser nada de super ultra criativo, por exemplo. Você pode viver como um estoico. Mas será que você pode viver como um fenomenólogo? Não sei. Não sei como é que faz isso. Pode crer. Eu não sei como faz isso. A fenomenologia também, né? Eu vou viver como um pós-moderno. Eu não sei o que isso dá, entende? Muito bom, né? É verdade. Eu vou ver como pode. Aí o Hadot, ele conta que na Antiguidade mesmo, chega um certo momento no Baixo Império Romano em que as escolas tradicionais elas vão acabar e o Estado romano vai criar uma nova escola. E vai pagar professores para ensinar a filosofia. Olha só. Ele tenta reconstruir essa história, né? Ele tenta entender como que isso acontece, mas para ele o caráter muda. Então o caráter, a prioridade da escola filosófica é conhecer os textos e não ter aquele modo de vida. A boa notícia, assim, segundo o próprio Hadot, a boa notícia é que você sempre tem uns caras que são meio fora da curva e que são fiéis ao espírito original da coisa, que é encarnar aquilo ali. Então. Como está dizendo o Barrés, não é? É verdade, Até na Renascença, né, você vê, por exemplo, que os pensadores, eles têm um cuidado com o estilo, com as figuras de retórica. Eles se preocupam em fazer um texto que é palatável. E isso é uma coisa interessante que o meu próprio orientador de trabalho, ele escreve isso num artigo no Brasil, o Celso Azar. Ele mostra que o Montaigne, no caso, tem uma preocupação retórica, porque para os renascentistas, uma prosa que é totalmente seca, é ela que não é séria, porque a pessoa que acredita só na exatidão da coisa, ele está sendo meio naif, meio bobo, de achar que o outro vai ter abertura para aquilo ali. Fantástico, cara, fantástico. Ele prova, assim, que se você faz um texto muito, muito abstruso, muito sem imagens, você mostra que a sua filosofia não pretende ser encarnada na realidade. Olha, cara. Então é o inverso, sabe? A coisa não é séria se ela é muito abstrata.